FNAC oferece descobri imensas coisas. para dialogar Quase 24 horas de programação de música e de literatura, às vezes já de passeaste plástico. no meio da música, passeaste no meio do cinema. Ao fim de um ano de FNAC já se tinha percebido que esta instituição tinha mudado a cultura em Portugal e os hábitos dos portugueses. Ao fim de 15 anos, a FNAC é hoje uma instituição sólida e uma referência incontornável do país e de todos os portugueses de todas as idades. Este é o contributo que a FNAC tem dado, sobretudo para a cultura em Portugal. Tornou-se um local obrigatório de todos nas compras, na divulgação e, sobretudo, no contacto que esta instituição permite entre o público e leitores, entre público e músicos, entre público e cientistas, entre público e todas as outras áreas que normalmente fazem parte do espaço FNAC em quase todo o país. Eu há muito tempo, sou um atento e, sobretudo, frequentador assíduo deste espaço FNAC, não só como utente, mas também como beneficiário da FNAC. Foi na FNAC onde apresentei todos os meus livros em várias FNACs e em todas elas fui recebido por público, com a simpatia sempre presente também dos profissionais que ali trabalham e, sobretudo, tenho hoje a honra imensa de ser padrinho de uma das FNACs em Portugal, a FNAC de Viseu. Foi com uma honra imensa que estive nessa instituição, o que para mim é motivo de orgulho, pois provavelmente ser padrinho da FNAC hoje em dia é uma honra dada a poucos e esse foi um reconhecimento que tive por parte da FNAC, para além, claro, de todos os grandes momentos que já passei na FNAC e de todos os grandes momentos que a FNAC já me fez passar. Mais recente, por exemplo, foi lá que eu comprei os bilhetes para um dos maiores concertos que vi até hoje, os Coldplay, no estádio do Dragão. Obrigado à FNAC, 15 anos, e eu sei que a FNAC vai fazer parte para sempre da vida do país e da vida dos portugueses e da vida da nossa cultura. Nestes 15 anos, desde que a FNAC chegou a Portugal, até agora, o meu relacionamento com o espaço FNAC tem mudado também bastante. Acho que foi mudando um pouco como a minha vida foi mudando e me trouxe outras coisas. Por exemplo, lembro-me que quando abriram as primeiras lojas no país, a sensação foi maravilhosa de ter acesso a um catálogo extenso, maior do que era costume termos, por exemplo, na cidade do Porto, de música, na altura acho que ainda era VHS também, filmes de todo lado, uma quantidade enorme de livros, as publicações então relacionadas com as artes, com fotografia, com arquitetura, com pintura, eram todas excelentes e de repente tínhamos acesso a uma quantidade muito mais rica e diversificada do que estávamos habituados. E depois foi também a coisa boa de ver esses espaços de contacto com a cultura que as lojas permitiam a espalhar-se pelo território português todo e as lojas a abrirem em vários sítios, em pontos tão distantes como no Algarve e como em Viseu e tudo isso era uma excelente notícia para o nosso país porque permitia esse contacto mais democrático, esse acesso mais democrático à cultura e às suas manifestações e por isso foi com muito gosto que vi isso acontecer e as FNACs florescerem um pouco pelo território nacional. Se no início o meu contacto com as lojas tinha muito que ver com aquilo que eu procurava pessoalmente, houve um acontecimento muito importante na minha vida, que foi a maternidade, que me fez visitar com mais assiduidade outro espaço de excelência das lojas FNAC, que é o espaço infantil. Os livros para bebés, depois os livros para menos bebés, e era um dos espaços de partilha com a minha filha mais interessantes quando vinhamos à cidade e passávamos pela loja, era poder estar lá as duas sentadas a folhear livros e a divertir-nos com isso. Como ela era pequena tinha que ficar a fazer-lhe companhia nesse espaço, agora ela está mais crescida, já fica lá abandonada, enquanto eu me divirto a procurar outros artigos que me interessem mais especificamente. De resto, continuo atenta ao espaço e sou frequentadora e atenta também àquilo que os fóruns culturais da FNAC vão trazendo, desde os novos talentos, a espaço para edição de livros, espaço para conversa, para o cinema também e por tudo isto e pela resistência cultural que continua a significar,
quero dar os parabéns à FNAC. Bem, temos de ter a noção que estamos em Portugal e que vivemos num país pequeno, onde não existe uma indústria séria fonográfica e discográfica, mas que existe muito boa vontade, primeiro dos músicos em fazer música, depois das editoras que de alguma maneira apoiam esses músicos e de muita gente que está à volta, não só nos espetáculos, como na divulgação dessa mesma música, quer seja na rádio, quer seja em outros componentes. Claro que a introdução da FNAC no panorama português deu um salto muito grande em frente. É um sítio onde uma pessoa pode ir, pode consultar desde livros, e no meu caso específico a discos, e aí ter acesso a uma série de coisas, inclusive a poder encomendar outros discos que tenham em referência. Eu sou cliente assim da FNAC, mais do Chiado, porque aí talvez encontre mais as minhas preferências, mas de qualquer maneira não tenho dúvida nenhuma que a FNAC deu aqui um impulso grande à divulgação e distribuição, não só abrindo todas as lojas que tem, como expondo os produtos que são feitos, neste caso estamos a falar de artistas portugueses e que são divulgados através da FNAC, como também muitos workshops que sabe muito bem ver nos pequenos palcos que a FNAC tem pelo país. Acho que é um percurso que os músicos hoje em dia já assimilaram como divulgação dos seus trabalhos, portanto, muitos parabéns à FNAC por este contributo que está a dar à cena musical portuguesa. Para mim a FNAC foi muito importante desde o seu início, porque quando abriu a FNAC eu era estudante de literatura e estava a estudar português e inglês e tinha na FNAC um parceiro, porque vinha para aqui comprar os livros com as edições em inglês e sentava-me naquelas salas onde nos podíamos sentar, a folhear, a ler. Descobri imensas coisas, imensas referências, não só literárias, musicais também, na FNAC, que me marcaram o meu caminho enquanto pessoa e enquanto músico e portanto é uma relação, eu costumo dizer que é uma relação interessante a que eu tenho com a FNAC, porque é enquanto consumidora e enquanto também participante, porque na minha profissão eu participo internamente também, porque os discos, os meus discos estão aqui, os discos da Diolinda estão aqui, vimos aqui apresentar os nossos discos aos fóruns FNAC por todo o país e, portanto, são duas perspectivas, a perspectiva externa enquanto consumidora e a perspectiva interna enquanto colaboradora da FNAC, e para mim tem sido uma parceria e uma relação de grande alegria e de grande riqueza ao longo destes anos. Eu diria também que a FNAC modificou muito o panorama português, quer dizer, em termos de cultura, não só na música, mas em muitos planos, em muitos planos culturais, porque a FNAC, no fundo, acabou por se espalhar um pouco por todo o Portugal, e eu sei disso porque eu faço imensos showcases um pouco por todo o lado nas FNACs em Portugal, eu e outros artistas, e eu acho que uma das grandes mais-valias desta rede foi ter levado a cultura a sítios que não são propriamente o centro, que não são apenas Lisboa ou Porto, mas tenha levado toda uma filosofia e toda uma forma de estar na cultura que se espalhou um pouco por todo o Portugal, e dar a oportunidade no fundo às pessoas de estarem perto daquilo que está a acontecer nesse preciso momento, ou seja, deixou de haver uma grande discrepância entre aquilo que acontecia na capital ou no Porto, neste caso, em relação ao resto do país. Eu acho que isso trouxe uma mais-valia gigantesca a Portugal, e eu espero que continuem com o bom trabalho durante mais 15 ou muito mais anos. Por isso, um grande abraço à FNAC e até uma próxima numa dessas lojas. De caras, para mim, a grande importância da existência da FNAC é que eu acho que para já pode-se ler e ouvir música mesmo que não se tenha dinheiro. Isso acho muito importante. E depois acho que o aparecimento da FNAC contribuiu para que fizesse parte do roteiro dos portugueses
passear-se no meio dos livros, passear-se no meio da música, passear-se no meio do cinema, e isso seguramente só pode trazer bons resultados. Eu comecei, quando estava a preparar-me para aqui, para vir dar este depoimento, pensei a tristeza que as pessoas sentem, né, e legitimamente não ter dinheiro para aquilo que precisam e mesmo para as coisas que às vezes não são de primeira necessidade, tal como comprar livros, comprar um disco. Mas eu acho que quando há um espaço onde as pessoas podem passear, podem consultar, podem ouvir, podem ler, mesmo sem dinheiro, as pessoas voltam para casa enriquecidas na mesma, ao passo que, se ficarem tristonhas por não poder comprar a camisola que gostavam, vão sentir um certo vazio. O que é que a FNAC tem diferente dos outros espaços comerciais? Tem isso. É aqui que se pode andar a passear no meio da literatura e da música e do cinema, e mesmo sem dinheiro. Isso é muito importante. E não vamos para casa nem de coração, nem de mãos vazias, se aproveitarmos durante uma hora, estar aqui a ler, a ouvir música. Eu fiz isso muitas vezes, quando não tinha dinheiro para comprar os livros, li-os aqui, e acho que esse para mim é o contributo fundamental da FNAC. Acho que ao longo dos últimos 15 anos a FNAC contribuiu decisivamente para mudar um pouco quer os hábitos de leitura, quer a forma como nós nos relacionamos com livros. O frequentador da FNAC já tinha, ou alguns dos frequentadores da FNAC já tinham na memória um pouco a existência da cadeia lá fora, em França, e a vinda da FNAC significou de alguma maneira uma reaproximação maior, uma aproximação maior aos livros. Criaram-se hábitos muito diferentes daqueles que existiam para essa proximidade. A existência de lugares para ler, de cafés dentro da livraria, de auditórios para a apresentação de livros, de uma programação de música e de literatura, às vezes de artes plásticas, de fotografia, dentro das FNACs, foi decisiva. Por isso foi também com muito orgulho que eu aceitei ser padrinho de uma das FNACs, no caso foi a FNAC de Guimarães, e acho que é sempre um bom motivo de festejar, comemorarmos mais um ano de cada uma das FNACs, de cada livraria que existe em Portugal. Gostava de deixar os parabéns muito vigorosos à FNAC e a cada uma das FNACs. De modo que, entusiasticamente, dou os meus parabéns à FNAC e à equipa da FNAC, agradecendo sempre porque me têm recebido com muito cuidado. Os parabéns por estes 15 anos de trabalho, e ficamos à espera de pelo menos mais 15 anos do bom trabalho que têm feito. Dentro das muitas coisas simpáticas que a FNAC fez ao aterrar em Portugal, para mim foi o desempoeirar a cultura enquanto consumo, enquanto atividade, enquanto força de existir. Não tanto caminhar para uma causa, mas o ter acesso diário, quase 24 horas por dia, a uma coisa. A FNAC não está aberta 24 horas por dia, mas abre tão cedo e fecha tão tarde, em relação ao tradicional mercado português, que de facto dá essa noção de um contínuo. E veio mudar hábitos. Veio mudar hábitos na relação dos artistas com o seu público, veio mudar hábitos na relação dos leitores e das pessoas com a cultura, pôs a loja de tecnologia ao lado da sala de apresentação de livros. Todos os dias, durante estes últimos 15 anos, tem feito atividades de música, de teatro, projeção de cinema, debates non-stop nos seus variados espaços. Veio, enfim, fazer um bocadinho, mal comparado, aquilo que a Gulbenkian fez nos anos 50, que foi substituir-se um bocadinho ao Ministério da Cultura. E a FNAC, eu penalizo-me muito porque eu, em 1981, em Paris, roubei um livro da FNAC, foi o primeiro livro de Calvino que eu li, salvo erro, o livro era se no inverno, se um viaggiatore, agora falha-me completamente
Mas foi o primeiro livro do Calvino que eu li, e o livro custava 125 francos. Na altura era muito, muito dinheiro. E então eu roubei à FNAC Paris. Começou aí o meu namoro com esse espaço onde, espantoso, ninguém me vinha chatear por eu estar a ler livros. E ainda hoje a FNAC, essa é a diferença. Hoje em dia todas as livrarias portuguesas fazem isso, mas foi a FNAC que introduziu em Portugal essa coisa espantosa de a pessoa não ser importunada se não comprar o livro. Enfim, é importunada se o roubar, sobretudo se for apanhada, mas não é importunada se sentar no chão, a folhear, a ler, a usufruir, a desfrutar. E eu gosto disso. A FNAC é ao mesmo tempo uma empresa próspera, é uma loja para vender, é um espaço cultural e é uma biblioteca e uma musicoteca, discoteca informal. Eu gosto disso. Gosto de vir à FNAC dançar. E também o FNAC tem uma importância para mim no mundo português literário, porque mudou completamente a paisagem da literatura em Portugal. Era a primeira loja em Portugal que tinha, de facto, um estoque muito amplo, romances históricos, literatura policiais, livros em inglês, livros científicos. Então mudou completamente a maneira de vender e comprar livros neste país. E outro fator que é capaz de ser um bocado esquisito, mas para mim é ótimo ter uma livraria suficientemente grande para que eu possa entrar e ser completamente anónimo. Não é por eu ser conhecido, mas é aquela questão de uma pessoa andar numa cidade muito grande e aproveitar a anonimidade e não ter pessoas à sua procura ou a fazer recomendações ou pedir informações. Eu gosto disso, gosto de andar nas FNACs em Portugal e ver literatura e ciência e filosofia e religião e psicologia e folhear os livros e ninguém me chateia e é espetacular. Eu sei que muitas outras pessoas preferem livrarias pequenas, também tem uma vantagem, pode ter um serviço mais pessoal, não nego isso, reconheço isso, mas também há um lugar para livrarias maiores. E também, para mim, um fator muito importante é que eu posso fazer lançamentos e sessões nas FNACs, que é fabuloso, porque normalmente eu trabalho 6, 8, 10 horas por dia em casa, sozinho, não tenho contacto com ninguém, muito menos com o público, e FNAC me oferece uma oportunidade de dialogar com os meus leitores, que para mim é maravilhoso. Comentários, questões, esse contacto pessoal com leitores que, em princípio, gostaram dos meus livros é fundamental para mim, para me dar energia para continuar a passar meses a fio em casa a escrever. Então agradeço muito à FNAC e dou parabéns pelo aniversário.